Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, quanta alegria, retomando o nosso estudo do ano de 2022. O nosso estudo da obra Libertação. Hoje, exatamente 21 de janeiro de 2022. Nós vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois vamos entrar aqui, ela vai fazer a nossa recapitulação também. E vamos conhecer, dar continuidade àquele diálogo com a Matilde e a Margarida. Vamos orar, meus amigos? Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos essa obra, a Libertação, que tantas lições nos dá de força, de coragem, de não esmorecer perante o trabalho, de não ficarmos na lamentação, no queixume, no choro. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e colocarmos em nossa vida, em nossas disposições, essas lições, esses ensinamentos que nos fazem caminhar rumo a Ti, sem temor, sem preguiça, sem postergar o que estamos postergando há séculos. Ajuda-nos, Jesus, pois sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, a Margarida foi trazida em espírito para conversar com Matilde, e elas estão nessa conversa onde a Matilde a exorta ao trabalho, diz para ela que no caminho áspero os que triunfam é serviço, movimento, ascensão, e para ela não fugir do trabalho salutar. E eles estão conversando sobre isso e ela dizendo para Margarida não esquecer que ela tem privilégios que milhares de outros não têm. E ela diz uma coisa que eu acho tão linda, que ele diz para aí, olha, não te suponhas sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. E ela ainda podia ter uma casa, um marido, né? Um marido legal, né? E disse para ela que esses que suam e sangram em silêncio respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora abafando os próprios soluços, que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Então, que ela tem bênçãos ainda e para ela não fugir do trabalho. E eu acho bem bacana que isso que um espírito superior diz, em qualquer situação, ninguém está sozinho, e a situação que a gente se encontra é a situação que nós colocamos. E a vida pede trabalho, movimento e ascensão. Nessa conversa que está entre Margarida e Matilde. Margarida, que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou o súplice. Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procures ser atendida em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesma. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça aparecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. Socorrendo-te das diretrizes alheias,
Desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são os princípios da vida radiante. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Só recordando, uma amiga nossa no Evangelho fez a pergunta sobre por que Margarida chama a senhora Matilde de mãe. Ela diz, mãe, querida mãezinha. E a Matilde diz, sim, minha filha, sou eu. O amor jamais desaparece. Então, aqui na obra, ela foi apresentada a Matilde como mãe de Gregório e o nosso Gúbio como numa encarnação como pai de Margarida. Até porque nessa encarnação ela tem como pai o juiz e a mãe não fala, né, nessa encarnação. Então, se Matilde foi mãe, que tudo indica que sim, em outras encarnações. Por quê, gente? O grupo familiar, ele se repete. É muito repetido. A gente está no círculo, no grupo. Então, a gente percebe que Matilde e Margarida tem aí realmente um vínculo de existências anteriores. A fala da senhora Matilde é riquíssima para todos nós. Ela diz novamente, mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Essa oportunidade de estar conversando com a senhora Margarida e até a própria encarnação. Então vamos aprender aqui com essa mãe. Diz ela, não procures ser atendida em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem, ou seja, te solicitem arrimo, cuidado e braço forte. Aqui é um grau realmente que a gente começa a evoluir, porque a criança, ela quer ser atendida no seu capricho. Você já viu uma criança, quando faz um pedido, que a mãe não dá, ou que o pai não dá, como é que essa criança fica? Ela tem capacidade emocional de compreender perfeitamente o não? Ela chora, ela sofre, dependendo da criança, do grau aí de educação que ela recebeu, ela pode se jogar no chão, ela pode se bater, tem criança que se machuca, que se morde, tem criança que chuta, sai chutando tudo, porque ela não tem capacidade ainda, condição emocional, de compreender aquele não. Ela não tem. Então, quando se fala em evolução espiritual, quando nós sempre queremos ser atendido em nossos desejos, em nossos caprichos, e que a gente se entristece e sofre muito, isso nos apresenta a nossa condição de evolução espiritual. Tia, como é que isso pode ser? Por exemplo, de repente você vai fazer um exame e lhe aparece uma doença. Ali é diagnosticada uma doença. Então, qual é o teu desejo? É ter saúde sempre. Aí, de repente, aparece uma doença. Pronto, tu chora, te joga no chão,
te tranca no quarto. Briga com Jesus. Briga com Jesus, a aramita fica assim. Na cadeira. Ronque, sai tudinho. Então a gente vai percebendo, quando a pessoa descobre uma patologia, a pessoa se entristece, chora, se joga no chão, se tranca no quarto, fica com depressão. É mostrando ainda o seu grau de evolução, porque qual é o desejo? É ter saúde sempre. Passar aqui 80 anos sem ter nenhuma doença física. Esse é o desejo. E aí, quando a vida diz não, pronto. Então, a capacidade que eu tenho de lidar com o não que a vida me dá, isso me apresenta o meu grau de evolução, o meu grau de maturidade. Então, eu deixo de atender aos meus caprichos, aos meus desejos e passo a compreender e a entender que existem pessoas em torno de mim precisando de um carinho, de um abraço, de uma palavra, de um aconchego, de algo material. É o que ela tem falado para a Margarida desde o início. A Margarida está centralizada muito em quê? Na sua própria dor. Ela diz, não procure ser atendido em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamam, arrimo e abraço forte. E olha, quando eu me centralizo em mim para resolver o meu problema, ele aumenta. Quando eu saio do meu problema e passo a prestar atenção nas pessoas que estão em torno, o meu, sem eu perceber, é resolvido. Porque a assistência espiritual acaba se tornando muito grande e eu acabo, assim, aliviando a situação, até mesmo indo ao encontro do outro. Porque centralizar nas minhas dificuldades também é um ato de egoísmo. Diz, para com isso, Margarida. Ajuda antes de procurares auxílio. Ajudas antes de procurar auxílio. Porque aí tem um outro ponto. Quando eu estou ajudando a alguém, além de ser um ato de desprendimento, eu faço o movimento do exercício do amor. E isso me promove inconscientemente. Gente, me promove um bem-estar muito grande. E a outra, a assistência espiritual. Angaria amigo, né? Angaria amigos. Então, larga de estar sempre a reclamar de tudo, achar que o teu problema é maior, a focalizar muito nos teus problemas. Larga disso. Sai desse mundinho egocêntrico. Aprende a olhar o que está em torno de você. Compreende sem exigir compreensão imediata. Compreende e não exige que o outro venha a compreender também. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesma. Isso aqui é complexo, né? Desculpa o outro, mas não passa a mão na tua cabeça. Desculpa o outro, mas avalia verdadeiramente o que tu fizeste. Porque desculpar o outro e se desculpar é se justificar. Enquanto eu estou me justificando, eu não estou crescendo. Porque eu não aprendi a lição, eu não avaliei aonde eu errei. Então aqui é o Evangelho. Seja dócil para os erros alheios e severo para com os vossos. E esse severo é, faça uma autoanálise. Isso aqui não é culpa. É diferente. O culpado é uma autopiedade. É uma autopiedade. O culpado, ele se culpa para se entristecer, para, de certa forma, ele perceber assim, nossa, como eu sofro. E justificar as suas atitudes. É uma autopiedade. Inconsciente, mas é. O culpado, ele nada resolve, ele só se lastima. Ele se joga no chão e chora, para que o povo tenha pena dele. E para que ele mesmo tenha pena dele. Só que isso não resolve. Desculpa os outros, sem desculpar a ti mesmo. A ti, avalia, verifica, veja onde você errou. Ampara, sem a intenção de ser amparada. Não é troca. Ampara sem a intenção de ser amparada. Mas tia, por quê? Gente, quando Jesus diz assim, que a tua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo, ou vice-versa, se você faz algo para alguém esperando reconhecimento e troca, te prepara que vem bomba aí.
Porque gratidão ainda não está no nosso nível de evolução da humanidade como um todo. Se você é capaz de criar um filho, uma filha, o filho te abandona, a filha te abandona. Você no fundo de uma rede. Filho, filha. Agora imagina pessoas que não têm estranhos. Então, quando eu faço algo a alguém, esperando uma, como ele diz aqui, uma recompensa, né? Uma intenção de ser amparada, eu vou sofrer. Então, faça pela alegria de ter feito e não pelo propósito de aguardar que o outro devolva o amparo que tu deste. Vai sofrer. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça aparecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Ou seja, não faça pelo ato realmente de querer que o outro te veja como um ser iluminado. Não. Faça pela paz da própria consciência. Quantas vezes a gente não faz o bem e deixa assim um pouquinho ali para que a pessoa possa perceber que você fez, para que aponte, nossa, Conceição é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão humana. Hoje em dia o povo faz e ainda põe na rede social. Já recebeste a tua recompensa, tu queria aplausos na rede social. Então não faça isso não. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da tua própria consciência. Fazes pela tua consciência e não por querer aparecer aquilo que ainda não somos. Não procures destacada posição diante dos outros. Eu vou alternar aqui com a minha irmã Aramita, que a voz está desaparecendo. Ela vai comentar um e eu vou comentar outro, tá bom? Aqui, olha. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos, cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas, né? Não tente ser melhor que ninguém. E nem fica a divulgar que tu és isso ou que tu és aquilo, né? Faça isso, como ele diz aqui, em silêncio. Ali, aperfeiçoa os teus sentimentos. Aquilo que eu digo, toda vez que eu sinto necessidade de pôr no outdoor, é porque, em verdade, isso ainda não faz parte do meu mundo íntimo. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência quanto mais. Como a tia comentou no estudo passado, todo trabalho no bem vai aparecer os inimigos do bem, os inimigos da luz. Então, se você vai servir ao Cristo, vou dizer as palavras da tia, se apronte para a pedrada. Então, ela disse, e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência quanto mais. Quantas pessoas param de fazer o bem porque as pessoas estão sendo venenosas ou maledicentes? Não vou fazer mais, ninguém me agradece, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Então ela diz para não ficar nisso. Vamos ver a nossa Carla aqui ajudando. Socorrendo-te das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza de coração. Bom, esse socorrendo-te das diretrizes alheias é porque a gente vive em comunidade e às vezes a gente recebe elogios ou incentivos para faz assim mesmo, seja assim, isso mesmo, leva desaforo para casa. Penso que a gente tem que estar diante da nossa consciência e saber o que é melhor, independente se a gente parece bobo muitas vezes ou o famoso besta. Deixa de ser besta, não faz assim. A nossa consciência é que sabe, a gente é que carrega essa diretriz dentro da gente. E é interessante quando a gente desconfia das palavras que te lisonjeiam. Uma das nossas maiores mazelas? Vaidade.
tá? Então, quando vem essas palavras aqui, que te lisonjeie, ela vai mexer e aguçar com algo chamado o quê? Vaidade. Por isso que os espíritos nobres, eles não vêm em comunicação jogar purpurina em cima de ninguém. Quando ele vem é para dar uma chamada ou um incentivo, mas purpurina não. Então, nós, seres humanos, não estamos preparados para ouvir essas frases que mexem com orgulho e vaidade dentro de nós. E ele diz, desconfia dessas palavras. Porque hoje quem está te acarinhando e jogando aquele monte de purpurina, quase sempre amanhã será o mesmo que irá puxar o teu tapete. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome onde estiveres. Se tu estás na fartura, é hora de compartilhar. Se tu estás na escassez, é hora de confiar. Porque cada um de nós somos chamados a dar o testemunho na matéria que precisamos aprender. Se eu estou na fartura, o papai dá toda uma estrutura para que eu possa aprender a servir e a compartilhar. Se eu estou na escassez, é a hora do testemunho. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Como disse o nosso Senhor Jesus no relógio da eternidade, uma encarnação não é nem uma hora, nem por uma hora, né? Não dá nem uma hora no relógio da eternidade uma encarnação. Para nós parece que são anos que não passam, se arrastam, mas a gente deve confiar nos espíritos superiores quando eles dizem que é demasiadamente breve. E ele fala que além de ter a cabeça cheia de ideias santificantes, mas as mãos precisam trabalhar. Eu me lembro do livro O Consolador, do Emmanuel, eu fiquei com vontade de anotar quantas vezes ele fala trabalho e esforço, trabalho e esforço. Acho que toda página tem essas duas palavras. E a gente não pode esquecer disso, o trabalho salutar. Esse planeta pede trabalho e pede que a gente se movimente. E o Livro dos Espíritos diz que trabalho é qualquer ocupação útil, não é só o que rende dinheiro. E é tão interessante, né, Aramita, que ele fala assim, olha, ele diz, é demasiadamente breve, né, uma experiência na carne. Agora ele diz, e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes. A cabeça. Porque o que a gente aprende em Espiritismo? Que tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Então, amigos, amados irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, vigia o teu pensamento. Não dá guarita não a pensamentos de baixo realmente nível, pensamentos deletérios, pensamentos que te destroem, pensamentos de desejos. Você tem que aprender que tudo começa no pensamento. Então, o processo da educação começa no pensamento. Então, a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes. Ideais santificantes. Quanto as tuas mãos repletas de trabalho salutar. Mas o que está na frente? É a mão ou a cabeça? O pensamento. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abra o coração ao sol renovador do sumo bem. Para começar tudo isso, é necessário que você abra o seu sentimento. Porque ela estava muito reclamona, que como ela ia fazer, ela não podia. Então, assim, para tudo isso, ela precisava se abrir para esse sol renovador. Tudo, quando fala essa frase aqui, me lembrou do quarto dela escuro, isso, daquela gente lá. Então, ela precisava dessa força renovadora, desse sol renovador do sumo bem. E para mim esse sumo bem me veio agora, né? É Jesus, e me lembrou o que a tia passou do mais, né? As minhas atitudes, os meus princípios mandam eu fazer isso. Mas Jesus
quero outra coisa. Então, se eu abro o meu coração, o meu sentimento ao sumo bem que é Jesus, eu coloco mais antes dele, né? Mas o que Jesus quer de mim? De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A felicidade, o amor é compartilhado. Quanto mais você compartilha, mais ele se multiplica, mais ele vem de onde você não espera. Então, quando você está pensando só no seu problema, só nas suas dores, não tem ninguém para ajudar. Então, para dividir, para compartilhar isso. E quando você se abre ao próximo, você faz amizades e amores e conquista corações de onde você não espera, porque você está sempre se abrindo. Como às vezes a tia fala assim, a gente não fica restrito àquela família de sangue, aquela família ali nuclear. A gente consegue expandir e recebe amor e carinho e consideração de muitos corações que aparentemente precisavam mais do que a gente. E numa situação, naquela hora difícil, a gente sabe que vem de todo lugar um pensamento, uma frase, um carinho. E quando ela fala aqui em felicidade, né, eu estou aqui refletindo nessa palavra que é muito profunda quando ela diz de alma cerrada. Cerrada é o quê? Fechada ao interesse pela felicidade do próximo, tu jamais encontrarás a própria felicidade. Então, a humanidade terrena, ela está cerrada ao interesse pela felicidade do próximo. Aí a pergunta é, me aponta o ser humano feliz. Ah, tia, tem um monte de gente na rede social tirando foto. Mas a vida do cotidiano não é. Então, as pessoas estão em palácios, tomando medicação para dormir, medicação para se acalmar. É uma vida exterior e apenas de aparência. Mas felicidade não. Relações conturbadas, filhos problemáticos, esposa problemática, e ali nadando em dinheiro, desfilando. Então, felicidade verdadeiramente é esse movimento aqui, ó. Aquele que de alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, quando tem esse movimento, jamais encontrarás a própria felicidade, porque a nossa felicidade verdadeira é o movimento do amor. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de alegria ainda. Que improvisares. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Na paz que semeares. É dando que se recebe. Francisco de Assis. Estes são os princípios da vida radiante. Gente, a gente tinha que dar uma lida nisso aqui todo dia. No insulamento, você lá isolada, ninguém recolherá a suprema alegria. E quantos de nós não nos isolamos? Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. O pastor perdeu o rebanho, nossa, ele perdeu tanto, mas é a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. A desistência de ajudar. Gente, ela está aqui só cutucando. A Margarida te mexe. Margarida vai ser útil. Margarida, o que tu está fazendo? Nada. Levanta dessa cama. Sai da rede. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca vai edificar um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Não precisa nem ir longe. Isso que eu pensei, não precisa nem longe, os que te cercam. Que ela mora lá com a neta do... A neta, o irmão. A neta, o irmão, tá tudo dentro a própria funcionária, a empregada, pois né? É, a neta do Jorge. É do a Jorge? filha do Jorge. A filha do Jorge. A filha do Jorge, que está lá sendo perseguida pelo próprio irmão dela. Tem tanta coisa para ela fazer dentro da própria casa. E se ela se educa, os que andam com ela, quantos não vão se educar? Exatamente. Eu gosto sempre de lembrar uma história que eu vivi, particular, na época eu cuidando do papai, né?
E aí eu saí da instituição espírita e 2 corações nos acompanharam, mas eu não percebi. E eu cheguei em casa, era um ritual, né? Um ritual que eu digo assim, aquilo, não gosto da palavra ritual, mas aquilo era de praxe. Eu entrava em casa, já passava no quarto do painho, porque eu ia verificar, rotina, palavra. Então eu ia verificar glicose, pressão, verificar se tinha que trocar fralda, se ele queria tomar um iogurte, alguma coisa assim. Então eu fazia tudo aquilo, saía do quarto quase meia-noite. Quando eu saí do quarto, aí sim eu ouvi os 2 espíritos a conversar. E um disse para o outro assim, bora, ela já tem problema demais. E saíram. Então a gente para pensar que eu não estava fazendo bem para o meu pai. É um dever. Isso não é caridade, tá? Isso é dever. Eu estaria arrumando uma dívida, uma encrenca muito grande se eu não fizesse esse movimento. Mas o que eu quero dizer? Que quando a gente... É aquilo que ele está dizendo assim, quem faz o bem, quando a gente faz a coisa certinha, não tem porquê a gente arrumar inimizade. Agora, vai eu falar de evangelho, aí esses corações nos acompanham, chega em casa, eu sou uma rabugenta. Aí você vai estar arrumando inimigo. Não tenha dúvida disso. Porque você desperta no outro antipatia. Em encarnado e em desencarnado. Eu não estou me colocando aqui como exemplo, porque eu não sou exemplo, tá? Eu também piso na bola. Mas é só uma experiência particular que nós vivemos. E isso serve para mim de exemplo que a gente tem que perseverar seguindo o Evangelho de Jesus Cristo para o nosso bem. Foi bom, gente? A gente começa no dever, né? É legal isso que tu falaste assim, isso não era caridade, era dever. A gente começa a ter isso e, como ela diz aqui, essa paz da consciência, a aprovação da própria consciência, daqueles que te cercam, a gente começa no dever, para depois ir ampliando os horizontes. Porque se nem o dever a gente faz... Como é que pode, né, Arabeta? Então vamos envolver a nossa querida amiga Lúcia, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, Mestre querido, agradecemos por esse momento de tantos ensinamentos, de tantos conselhos a serem seguidos. Agradecemos por estarmos reunidos, agradecemos por esse grupo e pedimos, Senhor, que nos conduza aos nossos lares. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja.